Bom dia com Jesus. Amém? Aproveitar o tempo. Vamos ficar de pé de onde estava. Os Colossenses capítulo 3, porque vamos ver aí, a partir do verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas próprias mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Nós nos inclinamos mais uma vez diante do Senhor, o Pai, para agradecermos o privilégio de podermos estar aqui, para ouvirmos mais da Tua palavra, sabendo que isso nos responsabiliza mais ainda. Queremos encarar esta palavra, o que vamos ouvir, com seriedade, com sinceridade de coração. Porquanto todos nós sabemos que estamos muito aquém daquilo que devemos ser. Mas nós desejamos em nosso coração uma rededicação. Pelo menos desejamos rededicar as nossas vidas a Ti. Isso eu sei e sabemos que tem que haver um preço muito alto. Tem que haver renúncia. Tem que haver submissão. Tem que se perder privilégios, negar direitos. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos nesta direção, como quem caminha para uma cirurgia, para um tratamento de dentes, caminha sem gostar, sem querer, mas vai e enfrenta aquilo. Se coloca nas mãos do médico, do cirurgião. A gente foge por muito tempo, e quanto mais foge, mais agrava depois. Assim nós pedimos a Deus que o Senhor venha ajudar, encorajar, animar a cada um, caminhar para as mãos do médico dos médicos, o grande cirurgião, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Deus abençoe. A oração, às vezes a gente pega uma mensagem, né? Porque você vai fugindo aí do dentista por muito tempo, um dia você tem que caminhar para ele. Tem uma moça aqui que eu não esqueço dela, falei dela agora para o irmão lá que, no interior, que estava arrumando meus dentes. Se eu pudesse, levaria ela lá. Mas por várias vezes já tentamos e ela foge. Ela tem um sistema nervoso muito abalado. Mas é bobagem sua. Depois que a gente se assenta ali, até roncar a gente ronca. E eu não tirei dente, eu pus dente, né? Ele fez um implante aqui desse lado. Ele é muito ousado, né? Corajoso, e eu
fugir por uns 10 anos, mas quando resolvo de vez também. Mas vamos ver agora, em sequência ao nosso estudo, eu gostaria de ouvir aqui da parte dos homens. Nós paramos aonde? Porque as meninas aqui estão sempre dispostas, não é? Hã? Lucidez? Lucidez. Muito bem, então nós vamos rever só um pouquinho sobre a lucidez. Só um pouquinho, né? E vamos para o próximo, que é o quinto, né? Quinto dos 6 itens que formam a base para um casamento normal, compartilhado. Esse próximo seria o quê? Vocês já anotaram? Quem falou? Sinceridade, o que é o item de hoje, né? Agora, a lucidez, nós comparamos ela muito, no último domingo, com a sabedoria. Lembrando sempre de que a mulher sábia edifica a casa. A tola, que não tem sabedoria, não tem lucidez para ver as coisas, como mulher, como esposa, como mãe, derruba a casa. Isso é a Bíblia que diz e a experiência mostra. Então, nós temos de ser realistas, não é? Sabermos se realmente amamos alguém ou não. E se amamos e se podemos dar e se podemos receber estímulos que fascinam o casamento. O casamento não pode ser uma fornalha, como muitos são, não é? Uma fornalha ardente, como os 3 jovens sendo lançados na fornalha de Nabucodonosor. Não, ele tem fascínio. Ele tem que ter momentos que cobrem, fazem esquecer os momentos desagradáveis, tristes, difíceis. Eu orei antes de sair lá do interior, na casa do irmão lá, disse a Deus: as dores que eu sofri aqui essa semana não se podem comparar com o benefício que eu recebi para a minha saúde, para a estética, e muito menos com o companheirismo, a comunhão de espírito, e o que a gente aprende com a gente mesmo, porque você tem muita coisa em você que você só vai saber que tem realmente na hora que você enfrentar a dor, a afronta. Você só sabe se tem força para pegar um peso depois que você pega aquilo. Então a dor, porque um serviço de 6 meses ser feito numa semana, indo o dia inteiro, até meia-noite às vezes, não é brincadeira, né? Mas não é para comparar com o benefício que recebe a partir dali e também com aquilo que a gente aprende. Porque você aprende muito ao vencer um obstáculo, uma dor, um problema. Então, tudo que você vai fazer, empreender na vida, não é somente fornalha. O casamento não pode ser uma fornalha. Ele tem que ter momentos de fascínios, de emoção, erotizantes até. Momentos de prazer. Não é um banco de cobrança, que a mulher vive cobrando do marido e o marido cobrando da mulher. Então isso nós aprendemos e constatamos através da lucidez
que isso é verdade e que nós podemos encarar isto como bons cristãos. Aqueles que já constituíram os seus lares têm muito como consertar as coisas a ouvirem, a serem ensinados. E aqueles que ainda vão constituir, ainda vão se casar, então esses é que têm mais probabilidade ainda de usar desses conhecimentos. Então, nós devemos ter a lucidez de que não se pode minimizar as dificuldades da vida íntima em comum dentro do casamento. Elas têm que ser enfrentadas com realidade e com ousadia, a ponto de servir de estímulo. O desafio sempre serve de estímulo, não é? E que a lucidez é fator indispensável para a duração do casamento. Agora nós vamos ver aqui na mensagem Escolhendo uma Noiva, que essa duração é até a morte. A duração do casamento é até a morte, não é 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas até a morte. Não importa se separaram ou não, mas o casamento continua até a morte. Por isso, eles estão casados até a morte. Casou, a menos que ela prostituiu, ou ele descobriu coisas que ele deveria saber e não ficou sabendo. Assim ensina o profeta, não é? Mas sem isto aí o casamento dura até a morte. O voto é de ficar juntos, mas o casamento é até a morte. Isso nós temos que encarar à luz da palavra, não é à luz da lei da sociedade. Ah, o casamento acabou. Não acabou, não. Enquanto ela tem marido vivo, você conhece a Escritura. Enquanto ele tem sua mulher viva, ele tem a Escritura ao mesmo tempo. Então, sem essa lucidez, eu diria, a convivência, o 2 a 2, acaba antes do tempo, não é? Destrói o lar, porque lar é que é o mais importante, não é? E não podemos persistir acreditando na frase popular de que o amor é frágil. Não, o amor é forte e muitas vezes exigente. E uma das coisas que ele não dispensa é lucidez, é sabedoria. É que a mulher veja o que está do outro lado. Em relação, principalmente, à proteção da sua moral, né? Da sua fidelidade. O amor é um sentimento sujeito a dinamismos constantes que o levam a se transformar ao longo da vida em comum. E também está sujeito às modificações que ocorrem em cada parceiro nos diversos momentos e etapas da vida. Você tem que encarar, saber que ele não vai ser aquele rapagão vistoso toda a vida. E ela também não vai ser aquela flor toda a vida. Então vem a idade, filhos, que uma vez nascidos e criados, dentro desses parâmetros, eles se tornam na continuação do casal, do pai e da mãe. Então o pai vê um filho
ele vê a si próprio no filho, quer dizer, ele não morre, é a continuação dele. E esse filho assumindo o seu lugar. Vê a filha, a mãe vê a filha, ela vê aquela jovem de 30 anos atrás na filha. E isso traz uma satisfação incomum. É porque as pessoas não param para ver isso. E os filhos, de um modo geral, hoje com a criação moderna, não observam, por isso não podem admirar, não podem apreciar a posição de filhos dentro de um casamento normal, compartilhado. Vamos sempre lembrar que esse casamento neurótico, a graça pode fazer aqueles filhos saírem daquilo com uma personalidade forte, como cristãos, mas a graça, de todos os modos é a graça, mas a contribuição que o casal com um casamento neurótico dá é péssima. Então essa mulher não tem por que ser uma mulher nervosa, escandalosa, e qualquer coisa está dando ataque histérico, essa coisa toda. É muito perigoso essa moça que qualquer coisa está gritando, chorando, sapateando. Então isso aí não é bom, não. É preciso controlar, e isso está dentro do fator psíquico, não é? A saúde contribui muito para isso. A variação de humor, você tem que encarar isso com realidade. Bom, não está na hora de eu falar isso com ele, porque o humor dele não está bom. A economia, o trabalho fora e dentro do lar, a família de cada cônjuge, que é um grande problema em certos casamentos, na maioria dos casos, a família de cada um está intrometida naquilo. E grupos de amigos, incluindo lazer. Agora vamos para a sinceridade, porque senão nós ficamos sempre num tópico só. Eu quero ver aqui, antes de ler, o que eu anotei sobre sincero, sinceridade e sincero. Depois nós vamos repetir, possivelmente. Meu companheiro ali vai me dar um pouquinho d'água lá. Deixa aqui, faz favor. A tônica principal do casamento é a obediência à palavra de Deus. Se o homem obedece, se a mulher obedece, então, é claro, tem tudo para ter esse tipo de casamento. Mas vamos ver sinceridade, que quer dizer franqueza, lealdade, lisura, boa fé. Agora, o sincero já está qualificando, não é? É aquele que é sem mistura, sem malícia, que é puro. Quer dizer, a falta de malícia não quer dizer falta de prudência, não é? Não quer dizer aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher, aquela moça que não pode ver as coisas, aquela coisa ingênua. Não é isso, não. É a pessoa que se expressa sem artifício, que quer convencer através de artifícios. A vida hoje está baseada nisso, o comércio, a propaganda, não há sinceridade. É tudo mentira. A propaganda, a insinuação que se faz na propaganda, já é subestimando o povo. Então, tem um produto goiano aqui que só além de não prestar, não deve usar nenhuma coisa que aquela mulher faz a propaganda dele. E eu digo assim, se eu precisar de um produto daquele, eu não vou comprar daquela marca só porque aquela artista de cinema, aí
aquela líder nacional aí da televisão, fez propaganda daquilo. Eu vou comprar de outra marca. Eu não vou comprar se eu precisar, não tiver outro jeito, eu vou comprar de outra marca por causa daquela propaganda dela. É um artifício tremendo. Então, se o povo conscientizasse sobre isso, as propagandas seriam mais sinceras, o que a lei obriga. Uma menina, parece que de 7, 8 anos, foi comprar uma lata de manteiga lá nos Estados Unidos e ela estava 30 centavos mais caro do que o preço. Ela chamou a televisão, o jornal, a criança. E aquilo foi um noticiário nacional, né? Quer dizer, a empresa teve que baixar o preço da manteiga, porque uma menina de 8 anos fez baixar o preço. Agora, nós compramos tudo, nós aceitamos tudo de boca aberta. A certo é isso. O artifício. E aí entra o artifício religioso, os credos e os dogmas, que a religião virou mais um comércio também, meio de vida. E, é claro, teria que chegar no casamento, né? Então, é uma qualidade indispensável para a duração do casamento, até que a morte venha a separar. Eu tenho que falar mais devagar. Então, é um indivíduo que se expressa sem artifício. O pregador, todo homem que fala em público, sofre essa tendência, né, de pôr artifício. O político tem que ser demagogo, ter artifício nos seus discursos, para convencer o povo. Uma palestra conversada, às vezes não agrada ao povo. Aquela mesma palestra, falada compassadamente, com toda sinceridade, lucidez, clareza, às vezes leva as pessoas a dormirem e desinteressarem. Agora, se o pregador pega a mesma palestra e vem um outro ali, pega ali e prega eloquentemente aquilo, então o povo gosta. As pessoas gostam. É o que nós vemos batendo há muito tempo. Julgue a mensagem pelo sentido da palavra, não pela eloquência. Agora, é certo que ele tem que ter estímulo para pregar. Ele não pode ficar também descansado nisso e provocar sono no povo. Por quê? Pode-se ter artifício para um lado e artifício para o outro, né? Ir a quem e ficar além. Até mesmo para mostrar uma humildade fabricada. Então já é um artifício. É aquele que não tem intenção de enganar. Agora você encontra tudo isso nas cartas de Paulo. Encontra tudo isso na mensagem. A intenção, ela pode mudar até uma sentença. Mesmo na sua consciência. Você sabe se você tinha intenção de fazer aquilo ou não. Quer dizer, você pode ter sido apanhado num erro grave até. Mas você não tinha intenção. Tanto que a intenção é que faz o pecado voluntário. É que leva o homem a programar aquilo, a ser um calculista frio. Ele calcula o crime, ele calcula o roubo. Então esse homem, essa mulher, que é sincero, é uma pessoa sem intenção de enganar. Ela não tem intenção de enganar.
Ele é franco, é leal em sua palavra, é verdadeiro, ele não, portanto, não é um mentiroso, não é uma mentirosa, e é autêntico. Isto quer dizer, gosta de encarar a realidade. E consagra-se sincero, sendo puro na sua maneira de viver. Nós vamos ver daqui a pouco mais coisas ainda. Amizade sincera. Arrependimento sincero. Isso quer dizer, eu tenho poucas amizades. Entre aspas, né? Alguém diz. Eu tenho poucas amizades. Mas as que eu tenho são sinceras. Eu erro, mas eu me arrependo sinceramente dos meus erros. Isso vai caracterizando a pessoa que é sincera. Mas quando o homem começa a se divertir por lá, e chega em casa, diz que estava no trabalho, e começa a arranjar desculpas, aí eles dizem, você já está pisando na bola. Olha, quem pisa na bola está sujeito a cair, porque ela rola, né? Ela já não está sendo sincera, ele não está sendo sincero. Está mentindo. E os seus arrependimentos, você vai conhecendo aos poucos. Não, eu estou arrependido disso. De repente, amanhã, passa os dias, a mesma coisa, torna a cortar o cabelo. Ele chega, está lá uma revistinha, coisa, está conversando com aquela mulher de má fama, vizinha, seja de onde for. Vai esmoronando a coisa por dentro, vai desbarrancando. A coisa não é só de uma vez. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Ah, não, eu me arrependo, eu errei mesmo. No outro dia está do mesmo jeito. Agora, às vezes eu estou traçando meu próprio perfil. Nós estamos estudando uma coisa que, como diz o irmão Breno aqui, eu posso pôr no quadro negro, né? Escrever ali num quadro. Eu não posso escrever isso em mim. Você diria a mesma coisa, eu não posso escrever em mim, eu tenho que escrever na parede. Tenho que escrever num quadro. Para mim também olhar e ler com vocês. Porque todos somos da mesma massa. Nós somos farinha do mesmo saco. Isso é toda a humanidade. Todos somos humanos. Quando está sendo usado para ensinar, ele tem que estar escrevendo na parede, num quadro lá, e ele está sentado lendo aquilo, aprendendo aquilo, sempre. É assim, porque ele tem apenas um ofício que deve ser respeitado, né? Feliz aquele que respeita. Mas essa questão de se arrepender, por isso que os propósitos, quer dizer, essas decisões, devem ser esperadas até passar o momento da emoção. Aí eu vou votar isso. Espera passar a emoção, vê se é realmente isso que você está querendo. Você pode se machucar menos. É certo que tem a hora que você não pode deixar de passar, porque é aquela hora ou nunca. Há coisas que são assim, não é? Que a nossa vida, eu estava meditando essa noite, a nossa vida é como uma locomotiva no trilho, só que ele não para na estação, ele apenas diminui a velocidade. É um trem que não para na estação, porque se parar ali ele fica. A nossa vida é isso. E quando ele diminui a velocidade, é exatamente o presente. O
passado já é uma viagem percorrida, 50 anos passaram depressa. O presente está passando de segundo a segundo, mas não pode parar, não para. Cada segundo está ficando para trás. Sua vida está ficando para trás, cada segundo. Né? Essa é a viagem. E por isso, então, desperta esse conhecimento, desperta o desejo, a intenção, o desejo de ser cordial e afetuoso. Há muitos homens que pensam que tem, para ser macho, tem que ser bruto, tem que ser animal. Não, o homem tem muito porquê ser carinhoso, ser afetuoso, ser cordial. Não é só em determinados momentos que lhe interessa o carinho, não é assim. É certo que o casal, durante algum tempo, alguns dias, talvez até passa, não é? Mas aquela beijação constante, coisa e tal, vai indo fora de hora, e pegação, aquela coisa, isso aí estraga a comunhão. E pega aqui, pega acolá, e o dia todo, toda hora que encontra, não? Espera aí. Isso quebra a essência da coisa. Cada coisa no horário certo. Mas não há nada mais bonito na hora certa ela ser encontrada, é claro, dentro da sua casa, sentada no colo dele, pondo suco de laranja na boca dela. Em momentos que não são propriamente momentos íntimos. A cordialidade aumenta a afeição. Isso que faz a pessoa ser afetuosa. Porque a cordialidade aumenta a afeição. Se tem um homem que você tem que conquistar a vida toda, é seu marido. Não é o marido da vizinha. Não é a mulher da vizinha, com a qual você é super educado. Não é a clienta, a paciente. É sua esposa, não é? Agora, essa cordialidade é real, ela é autêntica em relação ao dia a dia. Tem hora que ela está nervosa, tem hora que ele está nervoso. E é por isso, então, que o afeto aumenta. Porque você quer ver a mulher aumentar o afeto pelo marido, é ele entendê-la numa hora justa. E esse homem ser compreendido numa hora, num momento, ele aumenta a confiança naquela mulher. O afeto por ela. Não tenha dúvida disso, não. Pode confiar. Quem criou isso foi Deus, não fui eu. Mas nós temos medo de investir nas qualidades que Deus criou. Isso não é uma despesa, isso é investimento. Não é despesa, é investimento. Então, ele passa a ser cordial, afetuoso, ela, não é? Sem disfarce. Por quê? A ética não pode. É claro que você não vai poder ter determinadas liberdades perto dos estranhos, como tem dentro de sua casa, não é? Então, a boa-fé é uma pessoa de boa-fé. O irmão Branham disse, se você crê em Jesus, você crê na sua gente. Se você não pode crer na mulher, que você deu o nome para ela, que você escolheu para casar,
que é mãe de seus filhos, você vai crer em quem mais? Se você não pode crer no seu marido, que deu o seu nome a você, que é pai de seus filhos, que cuida de você como esposo, se você não crê nesse homem, você vai crer em quem? Você tem que ter boa fé. Boa fé começa dentro de casa. Por isso nós temos um mundo que não cumprimenta. Eu vi no interior ainda, chegar passando por uns senhores, boa tarde, bom dia, boa tarde, cumprimentando ainda. Assim você já pensou você passar na Anhanguera dando bom dia, boa tarde para todo mundo que você encontra? Lá na rua direita em São Paulo. Bom dia, 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 boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia. Tem que ser uma metralhadora. Então, chega na rua direita e grita assim: gente, bom dia para vocês todos. Não tem jeito, né? Mas não se pode ter boa fé, mas a sua fé é boa, não é? Então, para completar, ele é sem impostura e sem malícia. Agora, vejamos aqui. Mensagem escolhendo uma noiva. Quer dizer, você deve ter na sua casa casamento e divórcio, a união invisível da noiva de Jesus Cristo, escolhendo uma noiva, toda marcadinha, bem marcadinha, lápis vermelho, lápis azul, lápis preto, amarelo, todas as cores. Você deve pintar é a Bíblia, a mensagem, não é os lábios não. Certo? Então tá bem. Parágrafo 27. De maneira que esta noite pode ser o momento em que muitos de vocês tomem sua decisão de onde hão de passar a eternidade. Você vai ter que tomar a decisão de onde é que você vai passar a eternidade. A outra decisão que temos que fazer na vida é eleger. Então você viu, o estudo aqui diz que ela é sua eleita. Ele é seu eleito. Você elege, como Jesus Cristo elegeu a noiva, a sua esposa, e ele não se engraça com outra porque é mais bonita, tem vida mais bonita que ela, qualquer coisa. Então assim também é o casal. É uma decisão que você tomou, ou que temos que fazer na vida, uma das principais, isto é, a principal seguindo a da salvação, de onde vai passar a eternidade. Eleger o companheiro ou a companheira de toda a vida. Por quê? O que foi que caiu e que virou cultura já das nações? Não, eu caso, se não der certo, eu largo, caso com outro. Pronto. Está simples. Mas nós já ponderamos aqui que o casamento é um só. Dali então, adúltera, um adúltero. Ao rapaz e à moça que se lançam à vida, tem sido dado o direito de fazer uma seleção. Eu digo, vou mais adiante, não é só direito, é dever para consigo mesmo, de fazer uma seleção, mesmo dentro da igreja. É fechar os olhos, onde bater o dedo. Eles contam que um revelador queria escolher uma moça para casar. Aí ele pegou as moças mais bonitas que ele achava, botou no banco da frente da igreja, e ele disse: olha aqui, o senhor está me revelando, onde eu botar a mão, na cabeça de quem eu botar a mão, ela é minha esposa. Tá bem. Virou as costas,
fechou os olhos e virou para frente e foi vedado os olhos. Acontece que o diácono pegou, foi lá, tirou uma moça muito bonita, enquanto ele botou uma velhinha lá. E aí vai, o senhor está me revelando, o senhor está me revelando, pá, a mão na cabeça da velhinha. A velhinha falou em língua naquela hora, eu sou escolhida, né? Aí que tiraram a venda deles, não, isso era brincadeirinha. É só uma brincadeirinha. Não, isso não é brincadeirinha, não. Aqui é para toda a vida. Vocês acham bom, né? Vocês gostam, né? É. Olha, a gente analisa o aspecto da letra. Agora, se alguém tem algum problema difícil, você lembra que o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado, não é? Tem que lembrar disso. Se alguém é enquadrado em algum artigo, alguma coisa assim, bom, para mim então não tem solução. Não. Se o seu arrependimento foi sincero, né? Então o jovem escolhe, a moça tem o direito de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se você pode aceitar ou rejeitar, então, enquanto não tem essa convicção, pare lá. Todavia, segue sendo uma seleção de ambos os lados. Grande parte dos nossos casamentos foram feitos sem esta instrução. Grande parte, às vezes, foi até sem o voto. Foi feito lá fora, em circunstâncias mais adversas. Por isso que, às vezes, se os casais sentem bem, podem fazer esse voto mesmo depois de velhos. Podem renovar os seus votos, como o irmão Brando dá o exemplo daquele casal. Agora aqui ele segue dizendo que você tem que fazer também uma decisão em relação à igreja. No parágrafo 38 ele diz: eu não posso ter pressa, eu tenho que falar devagar, o Elias vai me dar mais 5 minutos. Bom, está em tempo ainda. Agora, escolher uma esposa é algo muito sério. Escolher uma esposa é algo muito sério. Depois, reticência. Porque o voto é até que a morte o separe. Por que que nós estamos abrindo esse parêntese e tratando disso aqui? É porque você não pode fazer do seu casamento uma fornalha de aflição. Olha, eu até sugiro o seguinte, tanto de um lado como do outro, deixa a coisa mais à vontade, mais livre. Às vezes uma moça, o moço, né, ela constrange o moço. Tem uma maneira eles dizem, é a linguagem popular, de pegar no pé da pessoa, que não deixa a pessoa ter o direito só porque falou afetuosamente com ela. Então não dá direito mais de fazer essa seleção, porque não dá brecha. E às vezes é um rapaz de brio, uma moça de brio, e vai adiando, mas com aquele constrangimento. Olha, você não deve ser constrangido. Não, sim, não, porque você já está violando uma qualidade indispensável. O constrangimento
É aquele que você vai, então é tímida, né? O tímido. É aquele que vai aceitando condições e não sabe dizer não e coisa e tal. Ora, num caso desse, principalmente, não pode haver constrangimento. Você não pode aceitar constrangida. Faz isso não. É preferível você sofrer um pouquinho agora, um choque agora, do que depois. Uma coisa até irreversível. Não é certo? Não está certo? Amém? Então, veja, é até que a morte os possa separar. Continua o profeta dizendo: e creio que um homem em bom estado mental, que esteja planejando seu futuro, deve escolher esta esposa com extremo cuidado. Tenha cuidado com o que vais fazer. E a mulher também, ao escolher um esposo, deve ser muito cuidadosa no que há de fazer. Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo. O homem deve orar antes de escolher sua esposa. Creio que é isso que tem trazido hoje em dia tantos casos de divórcio. De tal forma que em questão de divórcio encabeçamos o mundo inteiro, a América, não é? Em casos de divórcio somos os primeiros da lista, a América. Nesta nação temos mais divórcio que em nenhuma outra parte do mundo. E pretendemos ser uma nação cristã. Ou assim pensamos de nós. Que reprovação. Nossas cortes de divórcios. Creio que a razão de tudo isto é que o homem e a mulher se têm distanciado de Deus. Se o homem e a mulher oram sobre o assunto e não se deixam levar por um par de cabelos, por um par de belos olhos, ou por um corpo bem formado, ou coisas desse tipo, ou qualquer outra paixão humana, mas sim primeiro buscam a Deus e lhe pedem: Senhor, é este o teu plano? Pastor, o casamento é por revelação? Depende de você querer encarar o seu por esse prisma. Nós não podemos fazer disso uma regra geral. Ele diz em Casamento e Divórcio, parágrafo 236, que você está casado por uma revelação no seu coração, que aquela é sua esposa. Por ela você vai dar sua vida. Não é certo? Creio que hoje se joga muito sujo, tal como na escola. Pela manhã, veja, as pessoas não são sinceras e começam cedo. Pela manhã, muitos moços passam em frente de minha casa, vizinhos meus, e dizem: eu frequentemente estou recebendo pedido de oração. Pastor, eu vou prestar um vestibular, ore por mim. Depois vem agradecer: pastor, eu passei. E foi sua oração, vi que me ajudou, porque foi muito difícil. Um concurso e coisa, não é? Mas veja, irmão Brana, ore por nós. Temos um exame hoje, temos passado a noite estudando e creio que não temos podido assimilar muito bem a matéria. Ore por mim. Creio que se qualquer estudante, ao assentar-se à mesa pela manhã, dissesse a seu pai: olhe, papai, João tem um exame hoje, vamos orar por ele agora. Às vezes o João nem é da família. Eu creio que isso seria melhor que ir à escola colar do colega, fazendo trama. Ali você já começa a mostrar o seu caráter. Essa semana, falando com uma mocinha de 16 anos, então ela falou até que é bom quando a luz apaga na hora da prova, que aí facilita a trama, colar uns dos outros. Mas isso não é bom.
Existem muitos alunos e alunas que nunca vão para uma prova pensando em colar. Elas querem passar por si próprias, elas têm esse orgulho e não querem ser ajudadas. Determinadas provas na vida, a pessoa não deve dispensar até ajuda. Falar, não, eu tenho que aprender, gente. Eu tenho que valorizar o que eu estou buscando, afinal de contas. Mas tudo que vai fazer é com tramas. Isso não revela sinceridade. Isso vai para o casamento. Aprender sempre a sair das situações através da mentira. Isso vai para o casamento. Se considerarmos o que temos de fazer quando vamos nos casar, ao escolher a mulher ou o homem, se meditássemos, nós mediríamos todas estas coisas. Então o homem deveria orar sinceramente, porque poderia arruinar a sua vida completamente. Recordem que o voto é até que a morte os separe, não se esqueçam disso. E assim podem arruinar a vida totalmente ao fazer uma má eleição. Porém, se ele sabe que faz uma má eleição e se casa com a mulher que não se ajusta para ser a sua esposa, e de todas as maneiras o faz, então é culpa sua. Por que que você faz? Você continua à frente. Ela não se ajusta para ser sua esposa. Ele não se ajusta para ser seu marido. E nós já detalhamos isso aqui. Isso é uma verdade. Esse rapaz que não é dizimista, você vai ter sempre uma casa amaldiçoada. Ele não aprendeu isso, depois de casado é que ele vai fazer isso. Segundo a Bíblia, não é doutrina. Obrigado. Não é uma doutrina que a gente está dando, mas é uma verdade. É uma verdade. Então ele não se ajusta para ser seu marido por vários motivos, incluindo este. Não tem um mínimo de responsabilidade com a igreja. Ele se tornou assíduo depois que deu aquela primeira saidinha com você e coisa e tal, aí você percebeu que ele voltou para a comunhão e coisa assim. Não vai ser um bom marido. Ela já estava observando aquele rapaz fiel há muito tempo. Ele já estava observando aquela moça fiel há muito tempo. Não é uma coisa que muda de uma hora para outra assim. Não é assim não. Pode dar certo, mas de todos os modos é uma aventura. É uma aventura, é um jogo. Porque normalmente quando a pessoa é sincera e se enquadra em todos esses pontos, ela exige correspondência na sua escolha, ela exige. Mas quando ela não é, também ela não faz questão de selecionar nada, não. Quando ele não é, ele também não faz questão, ele não vê nada de mal nela. Ele não percebe a falta desses caracteres nela, ou características. Não percebe porque ele não tem também. Então dá até um casamento bom, porque não tem de cá, não tem de lá, não exige de cá, não exige de lá. Mas quando a pessoa tem esses caracteres, e uma prova que ela tem é porque o certo rapaz, ele disse para a moça, olha, você não é uma boa moça. Mas por que você fala assim? É porque você quer casar comigo. Você sabe que eu não presto. Isso é sinal que você não presta também. Não é verdade? Isso é alegoria, né?
Se a mulher toma esposo sabendo que não se ajusta para seu esposo, ora, a culpa é sua. Já que você sabe o que é bom e o que é mal, por que você escolhe o mal? Por conseguinte, não deve fazê-lo até que tenha orado suficientemente, porque só assim você poderá ser sincero. Agora, essa sinceridade deve vir junto com a sabedoria, com a lucidez. Porém, não significa dizer do outro ou para o outro tudo que se sente e se pensa no momento de irritação, na hora que está desgostoso e inseguro, estados de exaltação, de depressão. Então, para ser sincero, agride, fala coisas. Isso é que acontece muito conosco, não é, irmãos? Na hora que a gente está irritado, a gente fere o sentimento do outro. E ser sincero não quer dizer que você tem que falar tudo, que é verdade mesmo, em relação à outra. Você mata a pessoa. Então, assim, o valor disso na sua mão tem que ser um valor autêntico. Eu estou mordendo a língua, o que é bom, né? É um valor autêntico. O irmão Branham conhecia o valor autêntico das coisas, muito especialmente das pessoas. Por isso Deus podia pôr as pessoas em suas mãos. Agora, lembrar que nesse momento de irritação, no momento que está desgostoso e inseguro, de exaltação e de depressão, essas verdades que você lança no rosto dele, dela, acaba por desmoroná-la, acabar com o resto. Ah, mas eu tenho que ser sincero, não é isso. O afã da verdade e do chamado diálogo tem seus limites. Ser sincero não significa dizer tudo, desnudar-se por completo, expor sua vida para irmãs, para irmãos. Eu tenho que ser sincero. Então desnuda-se por completo. Sabe o que seria isso? Seria até impúdico. Isso quer dizer sem pudor. A palavra impúdico quer dizer sem pudor. Seria, mais simplificando, seria falta de pudor até. Dizer tudo para uma pessoa, simplesmente porque é sincero, sou sincero. O diálogo, que é uma arma tremenda para a convivência, para a solução dos problemas, aliás, é a única arma que existe. Não deve exceder seus limites, porque na verdade a sinceridade é franca, mas antes de tudo ela ama, ela deseja soerguer, levantar. Todas essas qualidades que são boas contribuem para levantar, para encorajar, para provocar sede, na linguagem do irmão Branham, para provocar sede na pessoa para ter outra vida diferente daquela. E conforme a ação daquela mulher, o homem passa a se envergonhar por si mesmo de seus atos. A mulher passa a se envergonhar. Nem todas as verdades devem ser ditas. Há tantas coisas que você entende que aquilo é humano,
e que você vai só depreciar e mais nada. Mostrar tudo que está dentro de cada um de nós é arriscar-se e assustar inutilmente o outro. É causar frustrações apenas. Tem-se que aprender em cada momento da vida a respeitar a liberdade interior de cada um e saber que cada um de nós é humano. E sendo humano, está sujeito a ter sempre, você não diz, aquele é o fraco dele. Ela é nervosa, porém é aciada, é cuidadosa, é amorosa. Eu chego em casa, as vasilhas estão limpinhas, minha roupa está limpa, o botão que foi arrancado, não precisei nem falar com ela, ela prega, ela é zelosa demais. Então isso cobre uma multidão de falhas. Quantos homens deixam de casar com mulheres dessa natureza para casarem com... Tiago disse que a pessoa que ajuda o outro a se levantar cobre multidão de pecados. Há virtudes na pessoa que cobrem as suas falhas. Cada um tem, mas aquele homem, cada grande homem, meu filho, tem a cortina dele. Você pensar, se eu fosse esposa dele, se eu fosse marido dela, você não conhece. Talvez você não iria gostar muito daquele homem, daquela mulher. Assim é o ser humano. Agora, é certo que ele tem virtudes que cobrem. Esse é o dia a dia. Ela é fiel, ele é fiel. Começou por aí. Tem que se aprender em cada momento da vida a respeitar a liberdade interior de cada um. Casal com relacionamentos normais são aqueles que não são inquisitoriais a cada instante, sobressaltando-se com indagações desse tipo. Agora o psicólogo diz: em que você está pensando bem? O que você está pensando agora? O que eu estou pensando? Oh, Jesus, se eu falar que eu estou pensando, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que lembrar do rei. O rei dava a filha dele em casamento, uma fortuna, para quem descobrisse 3 coisas. Quais eram as 3 coisas? Como é que é, gente? Me lembra aí. A primeira... ele não contou. Se ele tivesse contado, você já tinha descobrido. Não é verdade? Mas um rapaz lá achou: eu vou ganhar isso, eu vou fazer isso. E ele descobriu que o padre sabia o segredo. Ele foi no padre: seu padre, me conta o segredo do rei. O rei não sabia que o padre sabia. Aí, chegou lá, o padre disse: bom, você vai dizer para ele quantas estrelas tem no céu. Que ele vai te perguntar quantas estrelas tem no céu. Quem já viu contar isso? Eu estou pelanjando para lembrar a primeira. Não? É uma ilustração boa para esse momento. Eu sei que tinha lá uma condição. A primeira:
A segunda, quantas estrelas tem no céu? E a terceira, ele vai te perguntar o que ele está pensando. Aí o rapaz chegou lá no rei. Mas sabe o que ele fez? Ele vestiu-se padre, igualzinho o padre lá. Camuflou de padre. O rei chegou e disse, mas logo você, padre, está querendo ganhar? Você vai largar a batina? Você está querendo casar? Está querendo o prêmio, né? Bom, palavra de rei não volta atrás, né? Diz qualquer um, então vamos ver. Aí, falou a primeira lá, o rapaz respondeu uma coisa. Aí falou, quantas estrelas tem no céu? Ele falou, tem 5 bilhões, 414 milhões, 378.003 estrelas. Ele disse, como é que você sabia disso? Ele falou, pode mandar contar. Inventou um número, né? Aí, falou, bom, agora é a terceira, você já ganhou as duas? O que eu estou pensando agora? Aí ele começou a tirar o disfarce. O senhor está pensando que eu sou padre, mas não sou. Pronto. Ganhou, né? Você está pensando que eu sou padre, mas não sou. Bem, o que você está pensando, hein? Olha, o que ele está dizendo. Casal com relacionamentos normais são aqueles que não são inquisitoriais a cada instante. Inquirindo, perguntando, minuciosos, sobressaltando-se com indagações desse tipo. Em que você está pensando? Querer dizer tudo e saber tudo do outro, de certa forma, é tentar tranquilizar-se, é egoísmo. Por quê? Mas o egoísmo não dá confiança, é falta de confiança nos outros. Escraviza, não é? Então é tentar tranquilizar-se, porque no fundo não se está muito seguro do outro e em si próprio. Pronto, é isso que dá um interrogatório. Onde é que você foi? O que você estava fazendo? O que você fez? O que você está pensando? O que foi? Quer dizer, tem hora que você vai para o mundo da lua. O que você está pensando? Mas, é certo, está dialogando, não para, né? E aí, o que você está pensando, né? Mas ele está falando daquela método de vida. Marido não pode parar um pouquinho. O que você está pensando? Você está pensando em outra, é? A mulher não pode parar um pouquinho. O que você está pensando? Então, como... Agora, muitas vezes, é claro, como é que você está pensando aí? Vamos ver. Bom, nós temos que... Não, espera um pouquinho, espera aí, eu estou pensando num negócio aqui, coça a nuca, né? Tá bem. Agora nós vamos parar, e domingo próximo, se Deus permitir, a gente vai continuar com sentimento de responsabilidade. Isso é muito bom, é pequeno, é pequeno. O sentimento de responsabilidade traz força de coesão externa, as leis civis e religiosas, atividades de trabalho compartilhado, filhos, família de origem de cada cônjuge. Aí termina esse capítulo. Aí depois nós vamos passar para ajustamentos no casamento. E começa com a incompatibilidade física e psíquica, falta de diálogo, agressividade e afã de domínio, ilusões e ideias falsas. Depois, então, vamos ter casamento, união misteriosa ou união invisível, ou impossível. Uma pergunta, né? Depois temos as crianças e coisa e tal, etc, etc. Tá bom? Então, hoje são 31, né?